Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos vocês estejam bem, uma boa sexta-feira 13 para todos, um bom final de semana. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar então sobre Evil Dead Rise, A Morte do Demônio e a Ascensão, filme dirigido e escrito por Lee Cronin, filme de 2023. Inicialmente esse filme ele tinha um planejamento específico para lançamento direto na HBO Max, né? Como uma adição de catálogo do streaming, só que aí essa estratégia mudou devido à recepção muito boa, né, nas sessões de teste, né, repercussão extremamente positiva e também mudanças na chefia, né, e na gestão da Warner, né. Então acabou resultando em um lançamento nos cinemas, né, mundialmente, então no período ali de abril de 2023 mais ou menos. E aí, inicialmente, o filme seria pensado, então, seria lançado diretamente para HBO Max, um projeto pensado para ser uma adição no catálogo de streaming. E aí, com essa mudança, né, para os cinemas, para o lançamento, o filme acabou se tornando, então, um dos mais rentáveis de 2023. Posso dizer para vocês que Evil Dead Rise é uma boa entrada nessa franquia. Franquia essa que, ao meu ver, mantém uma boa consistência. E assim, a franquia Evil Dead, ela não tem filme ruim, não tem entrada ruim. Foi um filme que me surpreendeu muito mais do que eu esperava, tá? Bom, a franquia Evil Dead, ela já passou por vários problemas, né? Já passou por falta de dinheiro, né? Problemas então com uma produtora, problemas então com questão de distribuição, né? Por conta do valor de orçamento, né? Você também teve projetos que foram abandonados, projetos que foram deixados de lado, né, como reboots, né, algumas sequências de Army of Darkness, né, e aí você percebe que esse filme aqui, Evil Dead Rise, ele estabelece uma ponte entre passado, né, e presente, e você percebe que esse filme ele traz uma nova abordagem que pretende revigorar a franquia Evil Dead. O diretor aqui, o Lee Cronin, ele busca vários referenciais da própria franquia Evil Dead, mas trazendo uma abordagem nova, né? A partir de tendências contemporâneas, cria sua própria narrativa, cria sua própria história, desculpa, e você percebe que o diretor, né, traz essas referências, mas põe um limite, né, e traz uma certa originalidade. O filme busca por originalidade e acaba de certa forma deixando de lado aquele vínculo com a trilogia original do Sam Raimi. Então você não precisa tanto assim da figura do Ash, né, para poder justificar um novo projeto. E o filme de 2013, dirigido pelo Fede Álvares, mostrou isso. O Fede Álvares mostrou que é possível você trabalhar com a franquia Evil Dead e dar continuidade a ela a partir de ideias originais, trazendo personagens diferentes. Uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse longa, que merece destaque pra mim, tá na homenagem em que o filme presta, né, ele paga tributos. Não só a franquia, mas você tem aqui um tributo, uma homenagem ao trabalho visual e gráfico criado pelo Fede Álvares no filme de 2013. Nessa nova abordagem, o diretor se utiliza então do horror gráfico, visceral de alta intensidade, e o filme acaba focando intensamente em efeitos práticos, que é o ponto alto, uma maquiagem muito bem desenvolvida, trabalho de maquiagem muito bom, muito sangue, né, com alguns complementos gráficos que me agradam, né? E você vê que esse projeto ele tem um orçamento de basicamente ele tá na casa dos 15 milhões. Existem projetos no terror semelhantes que têm um orçamento mais alto, mas com complementos gráficos e efeitos especiais muito ruins, inferiores a esse filme aqui, tá? Beth, interpretada por Alyssa Sullivan, viaja para Los Angeles para visitar sua irmã mais velha Ellie, interpretada por Alyssa Sutherland, e seus filhos. A família mora então em um apartamento decrépito e quase abandonado, quando de repente um dos filhos encontra um livro antigo escondido há anos, o Necronomicon. As coisas tomam um rumo macabro quando demônios sanguinários são invocados, quando algumas passagens do livro são recitadas em voz alta, quando os seres sobrenaturais são libertados. Isso obriga Beth então a lutar para salvar sua família e tentar permanecer viva. Bom, aqui você tem uma mudança comparado aos filmes anteriores. Os filmes anteriores se passavam o quê? Na floresta, né? Naquela cabana. Aqui você já tem uma diferença, pois aqui os personagens estão confinados então dentro de um apartamento, que também acaba trazendo uma sensação de claustrofobia, mas você percebe que aqui
o diretor teve total liberdade para poder de alguma forma expandir a narrativa, né? Expandir a experiência. Claro que nos primeiros filmes o isolamento ele acabava sendo um pouco forçado por conta da limitação de orçamento, que levava então a soluções criativas que eram tomadas pelo Sam Raimi. Então a franquia Evil Dead acaba se tornando um grande referencial a partir de questões assim envolvendo soluções práticas tomadas. E esse filme também, um dos méritos dele é trabalhar com a questão, né, da tortura tanto física, né, acentuada através da violência, né, dos banhos de sangue que o filme mostra, quanto também da tortura psicológica, envolvendo a figura da mãe, a Ellie, né. Quando a gente pega a figura da mãe, né, e tudo que a mãe representa, né, segurança, carinho, cuidado, tudo isso é subvertido quando a mãe, aqui na história, é apresentada como uma grande fonte de ameaça, né? Como eu já mencionei anteriormente, a franquia Evil Dead mantém uma boa consistência, tá? Você percebe que a franquia ela tá sempre se reinventando e isso se reflete tanto no cinema quanto na televisão. Por exemplo, a série Ash vs Evil Dead, né, que é uma série muito aclamada, né, muito amada assim e querida pelos fãs, mostra como essa franquia tem sempre algo bom para entregar. Quando se especula sobre algum projeto envolvendo a franquia Evil Dead, logo o público imagina, né, já há uma grande expectativa do público em que essa obra vai manter alguma proximidade, alguma conexão com aquele legado da trilogia original envolvendo o Ash, né? Porque a cada experiência você percebe que há espaço para contar uma história nova, né? E aí o público mantém uma expectativa pautada, né, em possíveis continuações, né, do filme Army of Darkness. Só que é um projeto que até o momento parece que não vai sair do papel. E tem um outro detalhe, é impossível você emular o efeito Ash Williams, né, em um novo filme, a menos que você traga de volta o Bruce Campbell e o Sam Raimi para um novo projeto, tá? E além disso, há expectativas também de uma continuação do filme do Fede Álvares com aqueles personagens ali também. Você tem vários projetos que já foram pensados, mas que em algum momento foram abandonados, né? Não saiu do papel. Por exemplo, o Sam Raimi tinha planos para escrever Evil Dead 4, que foi especificado para que o filme fosse uma sequência então de Army of Darkness. Você tem também em um momento em 2013 o Bruce Campbell e o Fede Álvares eles afirmaram que o plano final era que houvesse uma continuação, né, do filme de 2013, né, do Fede Álvares, e uma continuação de Army of Darkness 2, né, do Sam Raimi. E aí esses filmes seriam seguidos por um sétimo filme que uniria então as narrativas do Ash e da Mia, personagem presente na versão de 2013 do Fede Álvares. Então você tem vários projetos que foram pensados, mas foram cancelados. Bom, de qualquer forma, Evil Dead Rise, na minha opinião, é um filme que traz uma abordagem diferente, embora esteja cercado de referências, né? Presta homenagem, tributo, né, a alguns filmes do Sam Raimi, também é um filme de 2013 do Fede Álvares, estabelece essa ponte, como eu falei inicialmente, entre passado e presente, promete revigorar a franquia e pode dar início a uma nova série de filmes e espero que, se forem lançar uma nova série de filmes, que não seja num período curto entre um filme e outro, para que não fique chato, cansativo e para que não desgaste muito rápido a fórmula abordada aqui. Mas até o momento posso dizer que é uma franquia então que não tem uma entrada ruim. O filme tem um bom trabalho sonoro e um bom trabalho gráfico, né? Bons efeitos especiais práticos tornam a experiência muito boa. Para Evil Dead Rise eu dou uma nota 7. Bom, vou fechando a minha análise por aqui, espero que todos tenham entendido e gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like, como sempre, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Esse é mais um vídeo então que vai para a playlist Evil Dead aqui do canal. Playlist é essa que eu deixarei na descrição do vídeo, tá? Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.